Olá, pessoal. No nosso estudo sobre design de interfaces, nós vamos iniciar agora uma sequência de alguns vídeos que nós vamos falar sobre técnicas para concepção de interfaces. Bom, e antes de iniciarmos, como uma introdução, qual a ideia de técnicas para concepção de interfaces? Você imagina que os sistemas web, quando são desenvolvidos, para que esses sistemas, para que a interface desses sistemas possam ser desenvolvidas ou concebidas, normalmente a gente pode analisar algumas situações. Imagine que você vai desenvolver para uma empresa que já possui toda uma estrutura de formulários, de telas toda definida. O que normalmente ocorre é que você tem que se adaptar aos padrões da empresa. Imagine que você é um empreendedor, que você desenvolve sistemas. Você pode, talvez, utilizar uma interface de um curso que você tenha aprendido, que você tenha feito, né? E adotado aquele tipo de interface para os seus sistemas, para as suas aplicações. Agora, imagine que você trabalhe numa agência de publicidade. A cada sistema desenvolvido, deve-se criar uma interface específica para aquele sistema. Esse tipo de situação, ou mesmo situações do tipo onde, que eu já falei anteriormente, que você pertence a uma empresa que já tem todo um estilo de trabalho, ou que você resolva mudar a interface dos seus sistemas, dos seus projetos que você tenha utilizado de um curso que você tenha feito, para que você crie as suas interfaces, para que você conceba uma interface, é necessário que você tenha conhecimento de algumas técnicas. E essa é a intenção desse nosso estudo. Oferecer para vocês algumas técnicas para que você possa conceber as interfaces dos seus projetos, dos seus sistemas, das suas aplicações web. Essa é a ideia desse nosso estudo. Bom, nesse contexto, nós iniciamos discutindo sobre a importância da familiaridade com o produto e seu público-alvo, ressaltando a relevância do levantamento de requisitos. Em seguida, nós apresentamos as técnicas específicas para a geração e a otimização de ideias, utilizando como exemplo uma técnica conhecida como brainstorm. Ao final, apresentamos técnicas para a concepção do projeto de interface, como, por exemplo, a prototipagem e o storyboarding. Bom, na verdade, essa apresentação é um resumo de todo o material que vai ser disponibilizado com muito mais detalhes. Aqui a gente vai dar apenas uma passada nos itens assim de destaque desse nosso estudo. Quanto aos principais métodos de interface e usabilidade utilizados por projetistas de interface e usabilidade. Bom, inicialmente, deve ser feita a coleta de informações sobre usuários e suas tarefas, a análise de necessidades, a criação de soluções, a avaliação e o teste dos projetos a serem desenvolvidos. E também a mensuração de eficiência, efetividade e satisfação do cliente, uma vez que essa interface ela seja apresentada. Agora, tudo isso, todos esses métodos, eles incluem procedimentos, recursos, resultados, benefícios e usos bem específicos. E nesse nosso estudo, nós vamos abordar duas categorias de métodos: as técnicas para definição de requisitos e as técnicas para projeto e implementação. Bom, e quanto às técnicas para definição de requisitos? Ela tem por finalidade garantir que o público-alvo de seus usuários
e os requisitos de usabilidade estejam, assim, bem definidos e todos integrados àquelas especificações do projeto. Bom, nesse momento, nesse ponto, o objetivo dos métodos de usabilidade correspondem a coletar informações sobre a interface dos usuários, sobre os usuários, as suas tarefas, os ambientes envolvidos, além de definir quais aspectos devem ser formalizados como requisitos. Como é que a gente consegue a coleta dessas informações? Existem algumas técnicas, e nós vamos falar especificamente sobre a técnica Brainstorm, que significa tempestade de ideias. Essa técnica, inclusive, ela é utilizada em outros contextos, não somente nesse contexto de design de interfaces. Depois do processo de coleta, essas informações elas podem ser estruturadas por meio da utilização de métodos, como, por exemplo, arranjo de cartas, o card sorting e o diagrama de afinidades, que são aqueles que a gente vai tratar nesse nosso estudo. Técnica para definição de requisitos, agora a gente falando um pouquinho mais sobre o Brainstorm. Ele é um dos métodos assim mais antigos para geração de criatividade em grupo. Nessa técnica do Brainstorm, um grupo ele se reúne e se concentra para discutir um problema ou uma determinada proposta. Ele é muito útil para aumentar a coesão do grupo e criar um senso comum de responsabilidade. E também de identificar uma vasta gama de ideias e soluções para problemas novos, ou até mesmo os problemas já existentes. Agora, quais são os componentes envolvidos nesse brainstorm? Obviamente que as pessoas. O brainstorm é realizado em grupos que variam de 2 a 12 pessoas, ou de 2 a 12 componentes. Um dos integrantes deve ser nominado facilitador, e cabe a essa pessoa a mediação das discussões. O tempo é um fator importante. As sessões do brainstorm costumam ser curtas, durando de 15 minutos a 1 hora. E as sessões? É possível conduzi-las de forma online, por meio de blogs, salas de bate-papo, páginas wiki, ou programas específicos para esse fim. Quais são as fases do brainstorm? A primeira fase é a fase de geração de ideias, onde os integrantes do grupo eles dão as suas ideias sobre um tema de um problema definido. E nessa etapa, existem regras, como garantir que todos do grupo tenham igual oportunidade de expressar as suas ideias. Não permitir que críticas, ideias que são sugeridas, né, ou qualquer tentativa de avaliá-las, né, não pode haver nenhum tipo de crítica nesse sentido. E o registro de todas as atividades sugeridas, de modo que todos possam analisá-las, né? Continuando sobre as fases, nós temos a segunda fase, que é a fase analítica. Nessa fase, as ideias semelhantes, elas são agrupadas, e aquelas que são consideradas impraticáveis ou incorretas são descartadas. As ideias, elas podem ser combinadas, e novas ideias, obviamente, podem ser criadas. Ao final, essas ideias são classificadas conforme sua prioridade, visibilidade e aceitação. E os benefícios propiciados pelo brainstorm? Bom, ele demanda poucos recursos materiais, muitas ideias podem ser geradas num curto espaço de tempo, e os resultados podem ser imediatamente utilizados ou mesmo preservados para um uso em projetos futuros, né, serem reutilizados. E as vantagens? Seus objetivos são de fácil compreensão. Quando se tem um bom facilitador, bom, torna-se muito fácil a geração de ideias. E o brainstorm, auxilia transpassar eventuais obstáculos que estejam
atrapalhando o progresso do projeto. Tem desvantagem? Sim. Bom, para aqueles que são tímidos, ele pode ser caótico e, obviamente, intimidador. E ele tem um compromisso com quantidade e não com qualidade. É uma coisa assim meio estranha, mas é uma desvantagem. Considera-se uma desvantagem. Tem que haver quantidade nesse processo. E uma outra coisa importante que às vezes é difícil de ser obtida é que ela demanda que você tenha aquela pessoa facilitadora bastante experiente e bem sensata, que compreenda a psicologia social desse grupo, né, envolvido. E isso é uma coisa, de fato, bastante complicada. Bom, na segunda parte do nosso estudo, a gente vai continuar aprendendo essas técnicas de concepção de interface. Vamos estudar card story, vamos estudar narrativa gráfica, prototipagem em papel, guias de estilo, entre outras coisas. Terminamos aqui essa primeira parte e a gente se encontra na segunda parte.